Aqui começamos a gravar também. Bom, e aí galera, começa mais um Startup Grind. O programa de hoje é o último dessa semana de empreendedorismo que nós fizemos, então convidamos aí várias pessoas durante a semana para falar sobre empreendedorismo e convidei hoje ele que me acompanhou a semana toda, Daniel Fantini, da Superlativo, você acima da média, né? Excelente slogan, né? E ele, depois vai falar um pouquinho sobre ele e vai conversar com o Júnior Fernandes. Júnior é graduado em Ciências Contábeis, Master Coach pelo ICI, acho que é isso, né, Júnior? Depois você pode falar mais de você aí. Tem 18 anos de experiência na área de gestão de pessoas e comunicação. Enfim, vamos lá, galera. Pode começar, Fantini, é com você. Vamos lá, meu garoto. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Já agradeci todos os outros dias que eu estive aqui com outras pessoas geniais, igual o Júnior. E primeiro agradecer de estar aqui. Eu vou conduzir a nossa conversa de hoje. O Júnior vai trazer bastante informações para a gente sobre o tema, né, abordado, objetivos para 2021, como traçar objetivos, como planejar 2021. Nós tivemos um ano bastante conturbado e nós colocamos esse tema no final justamente para isso. Para, após esse ano bem conturbado, 2020, o que fazer em 2021? O que a gente pode prever? Como a gente pode planejar isso aí? E eu quero que agora o Júnior se apresente, fale um pouquinho quem é ele, o que ele fez de bom aí, e o que ele pode contribuir para a gente hoje aqui, nesse início. Show de bola, Dani. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, Dani, Thiagão. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar de um tema que já me ajudou na minha carreira toda. Eu tenho certeza que nós três aqui nós vamos agregar muito para as pessoas, porque às vezes uma palavrinha que a gente fala e se ajudar uma pessoa, acho que já está valendo aqui nosso intuito. Então, obrigado por me dar esse espaço também, poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu tenho como visão e que pode ser que ajude pelo menos uma pessoa, lembrando. Então, para contextualizar um pouquinho da minha carreira, Dani, Thiagão, eu falo que minha carreira ela se divide uma área racional e depois um pouco mais emocional. Eu brinco isso porque eu comecei muito cedo com meu pai que trabalhou na lavoura há muito tempo, então desde molequinho, 7, 8 anos de idade, já estava na cola do meu pai, ia para o Ceasa. Meu pai tinha um mini mercado em Cravins, então desde a cola do meu pai ali, desde muito novo já colado no meu pai. E aí depois com 16 anos meu pai procura o emprego dele, fecha o mercado e eu tenho que procurar também. E aí eu falo que minha primeira etapa, para contextualizar um pouquinho da minha história, é minha primeira etapa racional, né? Eu trabalho num supermercado, depois em 2 escritórios de contabilidade, numa multinacional no financeiro e numa auditoria de RH. E até ali, então, eu falo que números. Nessa época eu entro em Ciências Contábeis por trabalhar em escritório de contabilidade, uma faculdade que me agregou muito na minha carreira. Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas empresas depois e como as Ciências Contábeis me ajudou. Mas eu falo que até aí é um lado do cérebro trabalhando, o lado racional. Depois eu entro numa empresa em Ribeirão Preto chamada Resolve. E ali eu entro no RH também para trabalhar no departamento pessoal, mas uma etapa da Resolve eu fico 8 anos, 7 anos e meio ali. Mas com 3 anos e meio de Resolve, eu sou promovido a gerente de recursos humanos. Então eu saio só daquele lado trabalhista e começo o lado de desenvolvimento de pessoas, contratação, treinamentos e por aí vai. E aí, no último ano de Resolve meu, eu conheço a ferramenta Coaching, ali já formado em Ciências Contábeis, e eu querendo dar um passinho a mais na minha carreira, sabia que poderia agregar um pouquinho mais com a vida das pessoas. Eu fiz uma formação em coach pelo IBC, primeiramente, lá em 2012 para 2013, e aí eu fundo a Vox2U, junto com o Luiz Fernando, meu ex-sócio. Eu vou falar ex, porque daqui a pouquinho eu tenho minha última transição agora. Nós fundamos a Vox2U em 2013, em Cravinhos, começamos numa salinha de 40 metros quadrados, e muito claro aquilo que eu e o Luiz queríamos. Eu falo que daí vem, então, minha segunda etapa do lado, não o lado racional, né, mas o lado emocional do cérebro, ou seja, o lado de... sai daquele momento de hard skill, aquela competência difícil, e você começar a trabalhar soft skill, ou seja, comunicação, gestão de pessoas. E ali a gente funda a Vox2U, então, com o intuito de melhorar a comunicação, ensinar as pessoas a falar em público. Você teve a oportunidade de fazer o curso com a gente um pouquinho mais à frente, viu? Um pouco do... Ô, Júnior, já aproveitando o feedback, o inicial aqui foi legal? Eu aprendi com você aqui o começo. É isso que eu ia falar. Não, de fato, ele foi professor mesmo. Foi professor da minha turma. Exatamente.
Então, o Dani pegou ali uma fase nossa aqui da Vox em Ribeirão. Então, em 2013, a gente começa com o projeto Oratória. Em 2016, a gente começa a franquear o negócio. Aí a gente já estava no modelo de escola mesmo de oratória. Eu sou responsável, eu e minha esposa, pela criação do método da Vox, além de fundador. Então, eu sou criador do método junto com a minha esposa. E aí o interessante é que o maior desafio do Júnior ali, o Luiz, meu sócio, focando mais na área de expansão comercial, ali o meu desafio era fazer com que esse treinamento que o Daniel estava tendo aqui em Ribeirão, ele pudesse estar em Sorocaba, em Bauru e em outras cidades. E a Vox em 2016, então, começa o processo de expansão, o processo de franquear o negócio. E a expansão começa ali, os desafios do empreendedorismo, mas hoje a Vox é uma referência nacional oratória, mais de 50 franquias hoje no país. E aí você deve me estar perguntando, né, ô Júnior, mas por que então, cara, mais de 50 franquias espalhadas, passou pelo problema ali que era replicar o método e você saiu da Vox. Um ano atrás, novembro do ano passado, eu faço novamente minha transição, então eu vendo minhas cotas para o Luiz, para me dedicar a uma paixão de moleque, de jovem, sonhador, mas com uma bagagem já que eu já vinha desenvolvendo há 2 anos, que era trabalhar o coach na essência, o comportamento das pessoas, mas visando um nicho que é o futebol, que é o atleta de alta performance. Então, há 2 anos, nesse último ano já com o Vox to You, mas eu já vinha desde 2018, trabalhando no esporte, diretamente com atletas. Eu comecei aqui no comercial em Ribeirão Preto, junto com o acesso comercial, tinha caído para a 4ª divisão. Então, começa um processo ali de reestruturação, não só do time, mas de comissão técnica, diretoria, funcionários do clube. Então, o clube tem um acesso em 2018 e ali o Júnior começa a ter oportunidades na área do esporte. Aí, depois de lá, tive alguns cases bacanas, Zé Roberto, ex-Palmeiras, hoje, atualmente, o Diego Ribas no Flamengo, o Yamada, gestor da base do Corinthians, empresários do Carilho, empresário do Daniel Alves, e atualmente um dos cases muito legal que dá para a gente conversar aqui, que nós vamos falar de metas para 2021. O ano passado eu começo um trabalho com o Thiago Galhardo, enquanto ele estava ainda no Ceará. Então, em novembro do ano passado, a gente fez um processo, um escopo de trabalho visando 2020 e bater metas e objetivos. E o Galhardo chegou em outubro desse ano, em agosto, aliás, com o número 1 do Brasil no futebol. Número 1 que eu quero dizer, número 1 em gols, número de assistência, número de partidas, uma análise que a CBF começou a fazer a partir de agosto. Então, todo mês tem um atleta que eles nomeiam ali o atleta do mês. E aí, um ano depois, então, o Galhardo hoje é o maior artilheiro do país em gols, não só do brasileiro, mas de todos os campeonatos. Então, o Galhardo, para mim, é um case que quando você planeja realmente algo e sabe lidar, acho que para a gente entrar no nosso bate-papo, acho que vem a minha primeira dica, não importa só o planejamento, é importante? Só que tem um princípio de PNL que se você não está atingindo o resultado, você tem que mudar o caminho. Então, para mim, acho que se eu vou planejar 2021, 2020 ficou claro que muitas pessoas tiveram que mudar o caminho, né, Dani? Então, acho que fica a primeira bola que o Júnior joga aqui é que, independentemente do planejamento que a gente vai fazer, saiba, e eu sei disso, sempre soube, mas é legal reforçar, que em algum momento a gente vai ter que mudar algo daquilo que nós planejamos. Então, um pouquinho do Júnior, um pouquinho da minha história para contextualizar rapidamente, para aproveitar nosso tempo. Muito bem. E para a gente falar agora de planejamento para 2021. Muito legal. Vamos aproveitar aqui, então, essa história aí do Galhardo, que chama atenção. O Galhardo é um jogador de futebol. Já vou indicar o Júnior pro São Paulo já, né? Porque... Já pensei nisso, sabe, outro dia aqui em casa. Falei para minha mulher ainda. Lá emocional tá feio. Então, já aproveitando aí, o Thiago Galhardo, ele, no fundo, é uma empresa também, né? Ele é um jogador de futebol, né? Ele é uma empresa que trabalha sozinho ali, precisa ter desenvolvimento. Qual foi o primeiro passo, ou qual é o primeiro passo para começar a pensar no planejamento, por exemplo, de um ano, igual você fez com o Thiago Galhardo? Perfeito. E poucas pessoas sabem, olha que interessante, né? Você falou algo bacana. O Thiago Galhardo é um jogador de futebol, pensando como uma empresa, e ele é um concursado da Petrobras. Olha só. É mesmo? Que legal. Ele largou a Petrobras para viver do futebol. Legal. E já era concursado ali e tudo mais. Ô Dani, entrando na tua pergunta, que ela é interessantíssima, quando eu vou fazer algum planejamento com algum atleta, que hoje é meu foco,
e ensino pessoas a fazerem isso também, eu tenho 3 perguntas que para mim a pessoa tem que se fazer, mas principalmente eu faço com o meu cliente, que é o seguinte, primeiro, qual é o foco da nossa conversa? Você quer conversar comigo sobre o quê? Ah, ô Júnior, eu quero conversar sobre feijão com arroz. Então tá bom, nós vamos falar sobre feijão com arroz. Ah, não, Júnior, eu quero falar sobre o meu profissional. Então o primeiro passo é qual o foco que a pessoa quer ter com ela mesma ou com alguém, para onde que ela quer ir. Esse é o primeiro ponto para mim. Segundo, como é que nós vamos medir se realmente aquilo que nós conversamos e que você colocou como meta, nós estamos chegando lá. Tem uma palavrinha que eu uso muito, Dani, qual a evidência? Então, se eu falo que eu quero ter R$1 milhão em 31/12/2021, qual a evidência que eu tenho que ter mês a mês que eu estou chegando lá? Porque lembra na resposta anterior? Se eu estou checando, e aí princípio de administração, né? Não dá para eu melhorar aquilo que eu não meço. Então, se eu estou medindo ali, eu estou checando, a evidência não está clara que eu vou chegar lá, é hora de eu mudar o caminho. Então, qual o foco do nosso trabalho? A pessoa quer falar comigo sobre o quê? Isso, por que eu pergunto? Porque é uma palavrinha importantíssima para quem quer fazer um planejamento. Eu, você, todos nós. Tem uma palavrinha que para mim ela é fundamental em metas e objetivos, que é clareza. Onde é que eu quero chegar? 2021 é o ano para quê? Eu vou chegar aonde? Ou seja, isso eu chamo, Dani, de meta estratégica. Para o clube é o troféu. Para o empresário, eu quero atingir tanto de faturamento por mês. Então, qual é o troféu? Isso é uma meta estratégica. Agora, e nós vamos falar no decorrer desse bate-papo, para eu chegar nesse troféu, qual a meta de competência que eu preciso desenvolver? Então, são 2 coisas diferentes, né? Eu brinco que, às vezes, a pessoa vai no nutricionista, e aí a nutricionista vai lá e dá a dieta para ela, se inscreve na academia, compra esse alimento, faz isso, faz aquilo. Tudo meta estratégica. Aí a pessoa faz tudo isso, compra, se inscreve, mas depois ela tem o mais importante, que é fazer tudo aquilo. Isso é meta de competência para mim. E aí, então, onde é que eu quero chegar? Para eu chegar lá, qual meta de competência que eu tenho que desenvolver em mim, no Júnior, para eu poder estar próximo ou atingir aquilo que eu estou querendo atingir no próximo ano, né? Legal. E isso cabe para qualquer pessoa ou empresa. Qualquer pessoa. O pensamento Exatamente. É sempre o mesmo. Onde eu quero chegar, clareza, né? Como eu vou ter evidência disso aí. E por último, o que eu tenho que desenvolver, fazer literalmente para chegar lá. Esses são os 3 pontos. Com a sua experiência, Estou anotando tudo aqui, hein? Com a sua experiência, aonde é o principal ponto aí que tem que dar um gás a mais aí, que no planejamento você tem que dar um gás a mais, tem que pensar melhor? Ô Dani, eu tenho muito claro isso comigo, porque, por exemplo, se eu for pegar um avião e for daqui para São Paulo, eu vou gastar 45 minutinhos. Se eu pegar um ônibus, por exemplo, 3 horas, 3 horas e meia, por aí, dependendo, 4 horas. Se eu for de carro, também mais ou menos 3 horas. Se eu for de bicicleta, eu não sei quanto tempo dá de bicicleta, mas imagino eu que quase um dia aí pedalando, provavelmente. Então, para mim, não importa a velocidade, mas importa 2 passos antes. Será que é para lá realmente que eu quero ir? A velocidade pode ser que no meio do caminho, se está claro onde a pessoa quer chegar, se ela decidiu, não, tem um ditado comigo aqui que eu trabalho muito em atleta, que é querer é diferente de escolher, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero... Não, no fundo a pessoa só queria, mas não escolheu, não tomou a decisão realmente, é para lá, é para São Paulo que eu quero ir, não é para Minas. Então eu posso chegar muito mais rápido em Minas, mas não é para Minas que eu quero ir, para Uberaba, eu estou indo no sentido contrário. Então o primeiro passo, foco, Dani, antes de eu falar que competência que eu tenho que desenvolver em mim, ou na minha equipe, ou na minha empresa, principalmente, para a empresa, por exemplo, qual é a visão da empresa para esse ano? A grande confusão que as pessoas fazem, visão, valores, são os valores que vão nortear os comportamentos da pessoa, da empresa, para chegar no objetivo. Então, para mim, você me perguntou assim, Júnior, onde é que tem que focar mais? Onde é que eu quero chegar? Clareza, principalmente. Porque depois de tudo isso, aí vão vir metas, vão vir
né, comportamentos que eu tenho que desenvolver, competências que eu tenho que desenvolver, cultura da empresa, cultura minha, outras pessoas envolvidas. Aí, opa, eu vou chegar em São Paulo de avião ou eu vou chegar de bicicleta, aí não importa. Mas a clareza no começo, para mim, é mais importante. Uma pergunta, Daniel Francino. Vai lá, Zaco, vai lá. Vai lá, Thiagão. Júnior, na parte de RH e também, claro, de coach, mas qual foi a principal dificuldade que você encontrou quando você ia treinar essas pessoas ou gerenciar essas pessoas do RH, né? Falar com a tua equipe, e aí? Qual foi o mais recorrente? O cara é tímido, o cara não sabe tratar em equipe. Qual foi a principal dificuldade que você encontrou? Eu vou te dar 2 exemplos. Essa pergunta que você me fez é muito importante, interessante, porque eu passei na pele isso. Eu falo de 2 exemplos, um comigo e um com a equipe. Então, eu fundei uma escola de oratória depois de ter saído da empresa que eu trabalhei muitos anos no RH, porque era uma deficiência minha técnica. Então eu falo o primeiro exemplo, eu tinha que dar um recado para a minha equipe, 6, 7, 8 pessoas, depois tinha 40, um RH com 40 pessoas, mas eu tinha dificuldade de me expressar com aquelas poucas pessoas. Então ali o Júnior, ele foi aprendendo a ser um líder em 7 anos, então eu entrei ali como auxiliar de departamento pessoal, depois analista, depois coordenador, fiz carreira realmente, depois me tornei um gerente, o meu próximo passo era ser um diretor da empresa, e bati na trave ali, e quando eu saí da Resolve. Então meu primeiro passo nessa evolução como líder foi não saber me comunicar realmente como eu gostaria que fosse. E aí o que eu percebi, Thiagão? Que é o seguinte, ali tinha um Júnior real, que tinha pontos positivos como líder, entendia muito bem de lei trabalhista, a parte técnica do negócio, hard skill, vamos pensar assim, né? Então sabia tudo de folha de pagamento, era uma folha de pagamento de 5 mil pessoas, mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de folha de pagamento ali, um número altíssimo. Então a competência técnica eu tinha, só que a competência de pessoas faltava. Foi aí que eu busquei me desenvolver nessa área. Aí eu fiz 2 cursos de oratória, fiz curso de teatro, entrei na área do coach para me desenvolver, fiz um curso de PNL, então hoje eu sou Master Coach CI, Master Coach e PNL também, certificação de coach integrado. Por quê? Porque isso desenvolveu não a parte técnica do Júnior, mas a parte comportamental. Então antes eu tinha dificuldade para falar com 6 pessoas e hoje eu palestro para 1.000 pessoas. Então isso foi um grande exemplo que o Júnior se desenvolveu. Então, por isso que eu falei, 2 exemplos. Então, o Júnior ali como gestor de pessoas, ele tinha essa dificuldade, olhou no espelho, o orador real não era aquele desejado, aí eu fiz com que esses 2 oradores se aproximassem. O orador real se transformasse naquele que eu desejasse. Como, Júnior? Treinando, ponto. Fiz curso de oratória novamente, 2, 3, curso de teatro, fui me desinibindo, fui melhorando. Dei aula pro Daniel Fantini, cara, olha que honra, Thiago. Mas brincadeiras à parte, olha que interessante. Eu tive a oportunidade de ministrar aula em 2016, 2015, para Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, Burger King, um dos maiores empreendedores que o país teve, sendo que 3 anos atrás eu tinha dificuldade de me comunicar, olha que interessante. Então, para quem está nos ouvindo aqui também, não tem aquela coisa impossível. Não existe isso para mim. Se você se dedicar, se você acordar mais cedo, se você falar, cara, eu vou treinar isso, eu vou desenvolver isso em mim, não tem quem te segure. E era uma deficiência minha técnica. É legal ter citado isso, depois eu vou para o segundo exemplo, porque é normal a gente ouvir, Thiago e Dani, alguém falar assim, eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou medroso. Não. Quando eu falo eu estou trazendo para minha personalidade. Subjetiva. Né? Exatamente. Eu estou ansioso, estou nervoso, e é comportamental. E eu percebi que isso dava para mudar. E é engraçado você falar isso, porque eu lembro quando eu era molequinho, eu era tímido pra caramba, até meus 14 anos. E depois eu fiz teatro. Eu também. E assim, até hoje eu não tinha ligado, assim, claro, você se solta, mas eu não tinha ligado que isso também pode ter me ajudado a ser essa pessoa. Com certeza. Carismática, maravilhosa, Daniel Fantini, né? Por favor, continue, Júnior. Mas o teatro também foi algo que me destravou realmente, além da oratória. E aí o segundo exemplo que eu falo, então o Júnior tinha essa deficiência técnica, que ele melhorou, mas aí quando eu vou atuar com equipe, eu via que o nível da minha equipe, além dela não ter a soft skill, porque eram liderados ali, aprendendo igual o Júnior, as pessoas também ali tinham um nível de deficiência técnica baixa.
E aí afeta o quê? O rendimento. Então vamos pensar num time de futebol que é um exemplo claro para mim. Então, vamos pensar assim, nós temos um time muito bom tecnicamente, peças ali, vamos pensar no Flamengo do ano passado, ficava 2, 3, 4, 5 jogadores tecnicamente bons ali no banco. Então isso é parte técnica, hard skill. Agora, se esse jogador também, se ele não quiser jogar, por mais que ele tenha a parte técnica, e se o comportamento, cara, eu não vou treinar não, eu não vou, meta estratégica lá, o troféu, não tá integrado, não adianta só a parte técnica. Então, quando eu fui lidar com a minha equipe, o Júnior tinha aquela deficiência soft skill dele, de comunicação, mas eu encontrei uma equipe também de deficiência técnica. E aí, por que isso é importante, Júnior? Porque afeta a performance e o líder, quando a gente está falando em planejamento, se tem outras pessoas envolvidas na meta, eu tenho que deixar muito bem claro, essa pessoa, ela não tem competência técnica ou ela não tem competência comportamental? Ela não sabe o Excel ou ela não quer fazer o Excel, ela não quer mexer na planilha, porque a pessoa pode entender muito bem de Excel, mas não quer mexer com Excel. E aí é comportamental e não técnico. Então essa triagem, na verdade, é muito importante para eu saber o que eu tenho na minha equipe. Tem um filme que eu me lembrei agora, que ele é bacana nesse sentido, O Homem que Mudou o Jogo ou Virou o Jogo. Brad Pitt, de um jogo de futebol americano. E ele faz... Eu assisti. Exato. Ele faz exatamente. Ele não tinha um budget alto ali para a equipe dele, mas ele busca aquelas pessoas que estavam encostadas nos outros times, mas e tinha competência técnica. Aí ele vai lá e faz o quê? Opa, deixa eu desenvolver o comportamento nele, porque a parte técnica dele ele tem. Então, aquele vendedor que é ativo e o outro que é passivo também, né? Quer dizer... Perfeito. Sabe vender? Sabe vender, mas espera o dia 25 para começar a vender. Então isso me trouxe uma pergunta aqui, importante, então. Se eu tenho mais competência e menos, talvez, vontade de fazer aí, eu tenho a técnica, né? Perfeito. E não tenho a outra parte de querer fazer. E, ao mesmo tempo, outra pessoa que tem a parte de querer fazer, mas não tem técnica. Qual evolução existe mais ou qual se mantém mais no mercado? É bem subjetivo, né, Dani? Mas vamos pensar assim, ó. Qual que é mais importante, a teoria ou a prática? A prática. Então, a prática é importante, mas a teoria é minha opinião. É importante. Não, sim, mas os dois, né, importantes, né? Mas então vamos pensar assim. Eu acredito que o comportamento, Dani, ele é muito sabotador. Então eu acredito que o cara é um gênio. Só que se tiver uma outra pessoa ali muito mais dedicada que ele vai chegar num nível igual ou até maior. Aí eu vou dar 2 exemplos, né, que é prova viva disso. O Messi, para mim, é um gênio. Sim. Só que o Cristiano Ronaldo, ele conseguiu se tornar quase um gênio pela dedicação dele. Entendi. Então, olha só, os dois têm resultados, mas o Cristiano Ronaldo fez chegar lá por causa da disciplina. Já o Messi, não que ele não seja disciplinado, mas acredito que a parte genial dele ali, a parte que veio dele é muito mais forte e o Cristiano Ronaldo chegou por outro caminho. Eu acredito que, qual a fórmula para isso? Se esse cara já tem a parte técnica e der um pouquinho a mais do comportamental dele, você querer jogar, né, no mundo do futebol, fica diferente o negócio. E aí ele tem que começar por onde você começou, pelo objetivo. Então, se o Cristiano Ronaldo não tivesse colocado o objetivo para ele não teria alcançado, é isso? Vamos fazer um exercício aqui, ó, nós 3. Será que o Cristiano Ronaldo, ele pensou, eu quero ser o melhor do mundo? Acredito que sim. Pode ter pensado que sim, né? Com certeza ele falou assim, cara, eu vou chegar lá. Tem um nadador, Michael Phelps, certo? Muito conhecido, um dos maiores atletas olímpicos de medalhas. E aí eu vi uma reportagem do treinador dele, dizendo que por que tornou o Phelps tão diferente de todos os outros nadadores. Primeiro, ele tinha um poder de visualização muito grande. Sim. Então ele falava assim, o pensamento cria. O desejo ou a decisão de chegar na medalha olímpica atrai as circunstâncias. E aí ele falou, a disciplina, a fé é o que faz acontecer. Então, percebeu que você me perguntou, Júnior, volta na clareza? Sim, porque o teu pensamento cria tudo, não é do externo para o interno.
é do interno para o externo sempre, é lei da natureza. Há histórias também de que o Pelé fazia isso nas partidas. Muito. Né? Deitava, Exato. né? E ele ficava ali 10, 20, 30 minutos ele deitado, parecendo que passando o jogo para dizer, ó, se a bola chegar aqui eu vou fazer isso, se ela chegar aqui eu faço isso, se ela chegar aqui eu faço isso. E isso é um poder violento, né? Júnior, mas falando de vendedor, do que você falou, não sei se o Júnior está aí, Voltou. Mas não seria também o inverso, por exemplo, o cara que sabe vender bem, sabe conversar e tal, mas ele não sabe mexer no sistema. No meu caso, eu trabalho com turismo. O cara não sabe mexer no sistema de reserva de passagem aérea, mas ele é um excelente vendedor, um cara bom de oratório, bom de falar. Eu contrato o cara na hora e ensino ele a parte técnica. Perfeito. Também o outro com lado certeza. funciona. Funciona porque o Tiagão, a hard skill às vezes é da pessoa, é o que você falou, né? Às vezes a gente já desenvolveu essas competências na infância. Então, você pega lá, como que ele chama? Aquele que ficou muito famoso, que vendeu água em Copacabana lá. E depois, o Rick Chester. O Rick, Pô, é dele, né? Aquela naturalidade dele lá é dele. Ele aprendeu na rua, aprendeu sei lá como fazer certas coisas. E a gente aprende muitas competências em lidar com pessoas. Então, às vezes, eu já tenho esse lado comunicativo meu. Eu já sei, eu vou explorar ainda mais isso. Só que, peraí, dá para eu ensinar uma pessoa a mexer no sistema, dá para ela fazer um curso de Excel, dá para ela fazer um curso básico de administração. Então, independentemente de se eu tenho que desenvolver competência técnica ou comportamental, para nós gestores ou para a pessoa que está pensando nela mesmo, ela tem que entender que roda das competências é uma e roda comportamental é outra. Então, o padrão comportamental, se a pessoa é organizada numa área, ela vai ser organizada na outra, ela vai ser organizada o comportamento, ele só vai mudar a área, mas é o mesmo comportamento. Agora, eu já trabalhei desde de um financeiro, que eu tinha que entender muito bem de Excel, de conciliação bancária, e já trabalhei num departamento pessoal que tinha que assinar carteira de trabalho, fazer registro, que era outra competência totalmente diferente. Então, a competência técnica, ela dá para ser desenvolvida desde que o comportamento esteja muito bem alinhado onde é que a pessoa quer chegar. Mas faz sentido isso que você falou, porque dá para desenvolver o lado técnico também. Ou seja, tem muita gente que está procurando se aprimorar tecnicamente e esquece do comportamento. Ou seja, o cara faz curso para ser melhor naquilo, só que não desenvolve o comportamento e ele não consegue chegar a lugar nenhum. Porque, Dani, tem pessoas que são assim mesmo, viciadas em curso, certo? Isso. Ela vai lá, faz curso. Beleza, tecnicamente ela está pronta, vamos pensar assim. Sim. Só que depois tem um comportamento que não dá para a gente nomear o nome do comportamento, mas ela tem que entrar em ação, pegar toda essa parte técnica que ela aprendeu, vai lá, deixa eu entrar no jogo agora. E aí ela tem medo, ela não consegue. E aí não é porque é o Júnior, mas eu acredito que o coach, ele não é psicólogo, ele não é terapeuta, ele ajuda a pessoa daqui para frente, exatamente para fazer o quê? Ele acompanha, né? Ele acompanha até colocar esse comportamento em prática. Você se preparou tecnicamente, agora é a hora de tentar vender, de tentar fazer isso, de tentar fazer aquilo. E aí a pessoa, mas aí é nessa hora que para mim o papel coach ele tem um papel fundamental aí, não. Ô, Júnior, falando disso aí ainda, por que você acredita então que as pessoas, sabendo disso, que é o comportamento que manda, mesmo assim ainda não querem desenvolver ele? Boa pergunta. Mas assim, eu acredito, Dani, tem uma pesquisa, ela é de 2000, eu não vou lembrar a fonte aqui, uma revista de neurociência, de 2000, hein? De 2000, que 48% das pessoas, elas não vivem no momento presente, ou seja, no famoso agora. Best-seller lá de Eckhart Tolle, Poder do Agora. E, Júnior, por que você está dizendo isso? Porque se esse número é de 2000, 48% das pessoas, ou seja, de cada duas pessoas, uma não está ali naquele agora, ou seja, ela está inconsciente. E nos objetivos, Dani, eu acredito que tem muita gente que nem sabe que ela tem que desenvolver tal competência. Isso é um ponto para mim. Muitas pessoas. Agora, Júnior, é o que você me perguntou, e a pessoa que sabe que tem que desenvolver, mas ela não desenvolve? E aí eu tenho categoricamente muito bem definido para mim o porquê disso.
Então pensa assim no seguinte, ó, a pessoa quer enriquecer. Ela quer ter R$1 milhão, ela quer ter o primeiro milhão de reais dela. Tá bom, isso é a meta. Agora, qual o valor que está por trás dessa meta? Qual a sensação que está por trás dessa meta? Se ela não tiver muito bem definida, a pessoa, mesmo que ela saiba que ela tem que desenvolver o comportamento, ela não vai desenvolver. É um exemplo que o Flávio Augusto dá, que muitas pessoas falam, eu não sou vendedor, eu não sei vender. Aí ele dá um exemplo assim, ó. Mas se você tivesse que vender 10 garrafinhas de água no sinal, no semáforo, a R$5, para você comprar um remédio que teu filho, se você não comprasse naquele dia ali, teu filho ia morrer. Você não venderia 10 aguinhas e no semáforo a R$5 para comprar um remédio? Ô, pai, venderia. Né? É o propósito. Ou seja, o valor que está por trás daquelas 10 aguinhas no semáforo muda tudo. É por isso que o valor, ele determina o quê? O comportamento da pessoa. Legal. Então, eu posso dar um valor para uma meta, o Daniel, para a mesma meta, dá outro valor. E na caminhada, dependendo daquilo que eu dou de entendimento para esse valor, eu posso ir na frente, como você pode... não, para mim é aí que tá charada. Tá. Então, mais um ponto importante. Além de eu ter clareza, ter evidência, desenvolver competências, eu tenho que ter um propósito muito forte, ou seja, uma relevância muito forte naquilo que eu quero. Muito grande. Sabe por quê? Porque se isso não tiver muito bem amarrado, Dani, eu falo por mim, quantas vezes eu já não desisti de alguma coisa? Eu também, acho que somos muitos. Né? Você trabalhou muito tempo em academia, teve academia. Quantas pessoas que não começaram lá e falaram, Daniel, a grande maioria, né? A grande maioria. Por quê? O valor que ela estava dando para aquilo lá, consciente ou inconscientemente, não era o valor realmente. Pô, era, eu quero, mas não decidiu. Não era. Então, se a gente pegar a pessoa que chegou em algum objetivo, que ela conseguiu chegar lá, se a gente pegar o pico de desempenho dela, esse valor que ela deu para a meta era muito alto. Tá. Tem um documentário do Ayrton Senna, que é muito bacana nesse sentido. O Ayrton Senna falou, aí a pessoa pergunta assim para ele, mas o que é correr para você? E aí ele começa a explicar desde muito jovem a corrida. E aí ele virou e falou assim, a corrida, ela faz parte da minha personalidade hoje. Então os meus encontros sociais, as minhas viagens, os meus hotéis, onde eu vou ficar, é tudo em prol da corrida. É isso aí. Então, olha só, o valor que ele dava... Faz parte da vida, né, meu cara? Faz parte da vida dele. Então, não é à toa que chegou lá, né? É diferente daquele cara que tem 2 celulares e fala, esse aqui é meu celular do trabalho, esse aqui é o da minha... Aí você não tem como você não ser a pessoa que você é no trabalho ou na vida pessoal, né? Você tem que ser as duas pessoas. Exatamente. Tô vendo viagem, no churrasco de domingo o cara quer viajar. Vou falar, não, eu só vendo viagem de segunda até às 18 horas. Então você fala comigo amanhã. Aí o cara já comprou. É mais ou menos isso, né? O meu caso é um pouco parecido. O Thiago Galhardo joga amanhã, né? Amanhã é sábado contra o Santos. Eu vou atender ele amanhã. Aí falou, não, Thiago, não dá não, é de segunda a sexta. Bom, aí você ferra com o jogo de futebol, né, coitado? Você joga em domingo? Pois é, então não tem como, né? Legal. Ô, Júnior, mais uma pergunta sobre o objetivo ainda. Eu sentei para pegar os pontos ali que eu tenho que pegar, por exemplo, clareza, né? Mas aí eu vi que não está andando. Eu não consigo trazer isso para o papel. Eu não consigo trazer isso para uma realidade. Eu não tenho esse centro de certeza, eu não tenho essa convicção. Como que eu faço para buscar isso? Existe alguma uma ferramenta que a gente possa usar para isso? Alguma dica? Deixa eu só ver se eu entendi. Eu defini o objetivo, é para lá que eu quero então, ir. na verdade, sim, eu defini, mas está meio conturbado, meio turvo ainda, não tem clareza. Eu não sei se é isso que eu quero, não estou conseguindo ver, eu acho que eu vou de qualquer jeito mesmo e ver o que acontece, entendeu? Perfeito. E como que eu faço, então, para trazer essa clareza, para trazer todos esses elementos para mim? Para achar propósito? Legal. Uma vez eu ouvi uma frase do Wizard, Carlos Wizard Martins, e vem muito de encontro com aquilo que você perguntou. Perguntaram assim para ele, Wizard, como é que você faz, cara, no começo, né, para você começou a franquear um negócio, como é que era? Você tinha problema? Ele falou, dava tudo certo no começo. Ele brinca, ele falou assim, não, as franquias eram igual uma criança que está crescendo. Você tem que ir adaptando as roupas dela conforme ela vai crescendo. Então eu vejo que
quando a gente falou, ó, é para lá que eu quero ir, Dani, mentalmente eu consegui me visualizar fazendo algo, por isso que o poder de visualização ele é muito importante, não é balela. Eu consegui me visualizar, eu tenho que ir para a prática. E se na prática realmente eu testei, tem um método de PNL, que aí acho que encaixa como ferramenta, método TOTS, que é o seguinte, eu testo, opero, testo de novo, opero e verifico. Ah, ô Júnior, o que é o verificar? Opa, verifico se eu dou saída nisso ou se eu continuo testando. Então, é o famoso ressignificar, né? Ah, isso daqui, vamos testar de novo? Não, não vamos. Cara, descarta porque isso aqui não teve resultado, vamos testar outra coisa. Tá. Então, eu acredito que quando a gente entra em ação, a gente está ali testando, operando e verificando. Mas o principal, o que é que eu vou dar saída e o que é que eu não vou dar? Eu tenho um exemplo claro comigo, que no comecinho da Vox2U, eu comecei com um curso que era 10 aulas. Aí a primeira turma lá em 2013 eram 10 aulas. Pô, foi legal, bacana, fiz formatura e tal. Foi bacana, o aluno aprendeu, se comunicou legal. Aí no segundo ano, 2014, eu falei, eu vou testar, não em 10 aulas, eu vou testar em 5. Porque o hotel tava caro, empreendedorismo, tal, testou 5. Foi o ó do Borogodó, foi horrível. E aí o que eu fiz? Descartei. Aí em 2015, eu e o Luiz, nós pensamos assim, ó, pô, 10 aulas deu certo, 5 não deu. Só que pensando em modelo de negócio, 10 aulas também, 3 meses só de curso, é muita força para renovar, tem que ser 20 aulas. E aí 20 aulas começou a vir problema, mas aí, pô, mas tava legal pro aluno. E adaptando, era problema de professor, não do método. E aí 20, testamos de novo, deu certo. Aí pensamos, peraí, Júnior, Luiz, 20 6 meses, passa muito rápido, o aluno não tá 100% pronto. Vamos para um ano, 40 aulas, é o dobro. Vamos testar? A única forma de a gente soubesse se 40 aulas ia dar certo era testando. E muita gente no começo falou assim, vocês estão ficando loucos, curso de um ano? E foi o que ficou, né? Foi o que ficou. Aí eu tive problema com desistência e que aí depois, peraí, mas o que eu tenho que fazer para combater a desistência do aluno aqui? Aí fui lá desenvolver um programa chamado Vox Mentor, que era 7 mentorias de coach para o aluno, que nesse intervalo de um ano, pô, a retenção... A desistência dos alunos estava em 25%, que é para 5% após o Vox Mentor. Mais relacionamento, né? Exatamente, ou seja, testamos, operamos, verificamos, deu saída. Então, uma pessoa que está aí, tá ouvindo a gente, não tem como você enxergar o melhor cenário se você não testar e operar e tá atento a isso, né, Dani? Tá enxergando. Ou seja, eu sentei hoje, tá meio turvo ainda. Eu não sei direito que propósito que tem, eu não sei o que é. Mesmo no turbo, eu começo a agir e vou testando. Exatamente. E vou tentando achar clareza. É isso que você quer dizer, no final de tudo. Exatamente, porque ali vai ficando claro qual competência que eu tenho que desenvolver, qual comportamento que ali precisa. Aí vamos pensar em objetivos mesmo. Se eu sou um funcionário, tem os objetivos da empresa. Agora, se eu sou um dono de empresa, tem outras situações que não só a clareza, mas aí tem parte financeira, parte jurídica, parte de marketing, ou seja, são outras áreas envolvidas para a gente chegar num objetivo que aí tem que colocar na conta. Falando mais racionalmente agora, eu tenho que olhar indicadores para traçar objetivos, indicadores atuais, por exemplo, o estado que eu estou hoje é um exemplo. Ou não necessariamente? Sim, Dani, para mim é fundamental essa análise em qualquer área da vida. Aquele livro, O Segredo da Mente Milionária, tem uma frase dele ali que para mim faz total sentido em qualquer área, não só nas finanças. E ele fala que você não pode melhorar aquilo que você ignora. Ou seja, você não pode mudar aquilo que você ignora. Então, se eu ignoro meu peso, se eu ignoro meu relacionamento, se eu ignoro o meu trabalho, se eu ignoro meu corpo físico, se eu ignoro minha espiritualidade, se eu ignoro minha inteligência emocional, eu não consigo melhorar ela. É por isso que dentro do coach tem uma ferramenta que parece óbvia para muita gente, que é a roda da vida, mas ela muito bem trabalhada, ela tem um poder significante, transformador. Traz consciência demais, né? Exato. Então, que área que você está em hobbies, por exemplo? Que hobby? Nem sei o que é isso. Então, eu tenho que, princípio de administração de novo, se eu não medir como é que está meu relacionamento, daqui a pouquinho vem a perda do relacionamento. Se eu não medir o check-up da saúde,
daqui a pouco eu vou descobrir que eu tô com a veia lá tudo entupida e não sabia. Ou seja, mas eu não gosto de médico. Pô, tá bom. Você vai ter que gostar da marra. Exatamente. Vai te fazer um carinho então, logo. Então é por aí que eu vejo a visão de vida mesmo do Júnior, mas eu falo que para mim as 5 áreas mais importantes do ser humano é o lado profissional dele, a área de finanças, a área de relacionamentos, seu corpo físico e tua espiritualidade. Para mim, as 5 áreas aí, que ela bem dividida, a área pessoal você vai dividir depois em hobbies, atividade, muita coisa ali. Mas como é que então tá se a pessoa puder, se você que está ouvindo a gente aqui hoje, que nota que você se daria para essas 5 áreas? Como profissional, que nota que você se dá hoje? Suas finanças, que nota que você se dá hoje? De 0 a 10 para você. Júnior, e ele pode também fazer esse exercício com a empresa dele. Por exemplo, Exato. Qual nota hoje para o departamento tal? Qual nota hoje para isso Exato. aqui? Qual nota hoje para isso aqui? Até para funcionários, inclusive. E pensar que às vezes o funcionário doente dá muito mais trabalho do que o funcionário que não está doente. Esse sim, né? Tem um dos... Não sei se ele está atualmente ainda, mas a reportagem era do CEO do Outback, que ele falava assim, tem as pessoas que falam assim, e se eu treinar os meus colaboradores, Thiagão, e eles forem embora? Aí o CEO do Outback fala assim, mas e se eu não treinar e ele ficar? É isso aí. Então, Aí ferrou mais ainda, né? O que eu quero é agora, cara. Presente, né? Exato. Então, deixa eu treinar porque ele é a cara da minha empresa, trata o funcionário como que você gostaria que ele tratasse seu Júnior, cliente. Nessas soluções de RH, o que você enxerga hoje, por exemplo? Tem lá aquele Great Place to Work e tudo mais. Eu, como empresário, a gente sempre se faz essa pergunta. Como é que tá meus funcionários? Se eles estão contentes, não estão? Contrata uma consultoria, o cara faz lá aquele negócio de saber como é que tá, se o funcionário gosta de mim ou não, se ele está gostando do trabalho. Perfeito. Olha só. Como é que a gente faz, o empresário, um leigo, assim, para saber? Por onde que ele vai? Ele vai nessas... o Great Place to Work fala que tem que fazer isso, isso, aquilo. Porque o cara, o empresário, a maioria dos empreendedores não gestores, ele não quer contratar ninguém, né? Ele quer olhar na internet ali, eu quero ler um livro e falar, vou fazer, né? Exato. Por onde a gente começa nessa parte do tratamento do recurso humano, pensando até nessas 5 áreas que você falou que a gente tem que se preocupar? Perfeito. Essa pergunta é top demais, porque o RH em si, Thiago, ele vem mudando a cada dia. Eu tive a oportunidade de 2016 a 2018 ser presidente do GRPRH aqui em Ribeirão Preto, que é um grupo de recursos humanos que tem aqui na região. Então, nós estamos falando de 3M, Dow AgroSciences, Ouro Fino, grandes empresas aqui na região. E a cada 2 meses, o gestor de RH, nós nos reunimos, né? Tem esse grupo até hoje, para verificar o quê? Quais as mudanças que têm acontecido no mundo corporativo do RH. Então, uma grande mudança, para a gente contextualizar rapidinho, antes de eu dar minha opinião, mas, por exemplo, as grandes multinacionais, elas tratavam o departamento pessoal, que é o que cuida de folha de pagamento, benefícios, números, né? Como um braço do RH. Então, o RH lá, o gerente de recursos humanos, ele tinha a parte de desenvolvimento, que é recrutamento e seleção, treinamentos e por aí vai, avaliação de desempenho, e tinha também como escopo dentro da área dele o DP. As maiorias das multinacionais, a 3M, que está aqui pertinho, fez essa mudança. Esse departamento pessoal, ele saiu do RH e ele foi para a parte de finanças, parte contábil. Então, isso foi uma grande mudança que aconteceu no mundo do RH. Faz sentido, né? Faz total sentido. Mas por quê? Porque aí o RH, ele fica com uma esteira só, que é desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano vai cair no que nós falamos agora há pouquinho, desenvolvimento comportamental e técnico. Então, vamos pensar assim, o gerente de RH hoje, ele é muito, para mim, ele é muito importante numa tomada de decisão, de visão estratégica da empresa. Por quê? Porque se o CEO da companhia hoje falou que os sócios estão querendo uma rentabilidade de 10%, então ele vai ter que chegar no comercial, no diretor comercial, nós precisamos faturar tanto. Vai chegar nos suprimentos, você vai ter um teto para gastar assim,
Você vai chegar no financeiro, ó, você precisa disso, 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 ou seja, o CEO vai delegar um monte de função. Aí o gestor de RH, vamos pensar que tá junto nessa tomada de decisão, e para mim é o grande erro das companhias está aí, porque o gerente de RH, principalmente no Brasil, ele não é gerente de RH, ele é gerente de departamento pessoal. O gerente de RH ele tem que participar dessa tomada de decisão, só que o dono não vê como um papel importante, o multinacional vê. Por quê? A partir do momento que esse CEO ele mapeou tudo que tem que fazer para acontecer aquele número, o gerente de RH tinha que vir e falar, o diretor de RH falou assim, ó, para esse tipo de colaborador é necessário essas competências e esses comportamentos. É por isso que multinacional, Thiago, ela tem muito bem definido os cargos e salários dela. Para aquela vaga, eu preciso de uma empresa com superior, com bilíngue, competência técnica. Agora, uma vez que eu chego lá e consigo desenvolver o comportamento para a pessoa colocar em prática, e isso tudo junto, cara, aí para mim é o Guardiola com o Barcelona lá naquela época, né? Porque aí você faz acontecer mesmo, e aí vem o resultado que todo mundo espera. Então é uma ópera mesmo o negócio. É o grande segredo aí, né? Principalmente para empresas de vendem serviço, né? Muito. E a que eu trabalhei era de serviço. A margem não era tão alta e era um ralo de dinheiro em algumas áreas, porque, cara, é muita coisa para controlar, né? Ô, Júnior, o Zaca fez uma pergunta, acho que foi quarta-feira ou terça-feira, num dos episódios que a gente teve aqui, e ele perguntou o seguinte: tem algumas pessoas hoje, colaboradores, por exemplo, dando muita desculpa da pandemia. Ah, eu não vendi porque a pandemia... O que é isso? É uma desculpa por comportamento? O que pode ser isso? Totalmente comportamental. Eu fui a trabalho semana passada no Rio de Janeiro e eu fiquei impressionado com uma coisa. Muitas pessoas dão desculpa da pandemia, mas eu tive que ir no shopping, eu e minha esposa, sem brincadeira, eu não consegui comprar uma máscara dentro de um shopping. Eu só fui, a única loja no shopping que tinha era Lupo e estava em falta e só tinha Infanto Juvenil a máscara. E aí eu te pergunto, é uma das coisas que o cidadão hoje virou regra número 1, você sair de máscara, e eu não consegui comprar uma máscara. Então olha a oportunidade que tem aí, e dentro de um shopping eu não consegui comprar. Então eu vejo, Dani, que a desculpa ela vem. Por quê? Porque o comportamento da pessoa não está atrelado realmente, sei lá, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso daqui. Cara, em algum momento a empresa ou a pessoa, naquela visão estratégica de meta, não está amarrado o valor. Se a desculpa aconteceu, tem uma intenção positiva dela ali por trás que vai travar ela e para ela não fazer. Ou seja, ela tem a empresa que tem o colaborador que tem essa desculpa, talvez não tenha uma visão clara, aquela pessoa não tem uma visão clara do que aquela empresa quer. E aí meu amigo, ao final, aí eu tiro o chapéu para uma das funções da Ambev, que uma das, tá? A Ambev dá muita discussão, né? Porque eles são bem hard. Quando a gente fala, né, não é uma empresa soft que pensa em pessoas, o negócio deles é meta, tem o desenvolvimento humano, mas é nítido que é uma empresa hard ali, foca em números mesmo, metas agressivas, e ali, meu amigo, se você não bateu meta, tchau, vai trocar, exatamente. Então a empresa, para mim, ela tem que ter essa mescla, quando a gente fala de empresa, né, você vai ter que saber se aquele vendedor ali não está funcionando, cara, vai ter que trocar uma hora, porque você está fazendo a tua parte, e tem que ter a outra. Então a desculpa vai acontecer, mas... E isso aí, eu acho que a gente está vivendo um momento que eu vi uma matéria hoje, o Ricardo Amorim, acho que compartilhou no LinkedIn, do menino lá, não sei se foi ele, mas enfim, um menino que foi vender vassoura numa promoção do Burger King, não sei se vocês viram sobre isso. Eu vi isso aí. Eu vi. O menino foi criticado pra caramba, quer dizer, ele teve o comportamento correto de querer, né, vender, aproveitar a oportunidade e tal, e as pessoas todas... Ele alugava, Zac, ele alugava. Alugava, isso. E reais, criticando ele porque ele tava... Você vê, o cara teve um comportamento exemplar, né? Pô, tá precisando ganhar dinheiro, tá pandemia e tal, vou lá vender. Pensou no dele, não atrapalhou ninguém, né? Não encheu o saco de ninguém, pensou no dele. Então não é só a desculpa da pandemia, não é só o vendedor ou que não quer trabalhar ou que quer usar desculpa, mas até a própria pessoa, né? Falou, pô,
São alguns fatores aí que é aquela jornada que a gente, infelizmente, no país ou no Brasil, em todos os lugares, a pessoa vai ter que saber lidar com essas pressões aí, vamos pensar, né? Legal. Zaca, estamos chegando no próximo do fim. Passa rápido, hein, cara? Você viu, mas pelas minhas contas aqui, faltam 10 minutos, Daniel Fontini. A gente desculpa, aqui começamos atrasados. Traz um golinho. Vamos que vamos, então. Então, mais uma pergunta pro Júnior aí. Essa vai ser bacana. Eu tracei meu objetivo na minha cabeça, certo? Só que eu tenho um sócio. Beleza? Beleza. E aí eu vou lá, tenho clareza, tenho evidência, tenho um propósito meu lá aqui, ó. Top! Só que aí eu vou lá e falo, sócio, senta aqui, amiguinho. Ó, meu propósito é esse. Ele fala, não, eu quero ir para outro caminho. Por favor, Júnior. Pega essa bola. Não, socorro. Pega essa bola que eu joguei para você aí. Para onde essa empresa vai? Ó, se chegar esse áudio no meu ex-sócio Luiz Fernando, nós vamos falar aqui com propriedade, né? Porque, cara, eu passei isso na prática, não tem jeito. Foi uma sociedade de 7 anos sem briga, sem discussão, sem nada, em momento algum. Só que chegou num momento de carreira mesmo, que o Luiz, ele tinha, e aí vinha até estilo de vida, o Luiz, ele queria continuar com estilo de vida para ele e estilo de vida para a Vox, que já não fazia mais sentido para mim. E ali foi uma decisão até muito rápida, vamos pensar assim, porque eu estou abrindo mercado numa área nova agora, que poderia alguém daqui a pouquinho ali já ter essa visão do Júnior aí, pô, vou engatar e antecipar. Então, imagine se eu fico ali enrolando a minha saída e tal, e tudo mais, e não sei o que, não sei o que lá. Eu ia ser prejudicado, Luiz ia ser prejudicado, e a Vox ia ser prejudicado. E para mim é o que mais acontece isso, Dani. No final das contas, quem paga a conta é a empresa. Vamos pensar assim, isso acontece até com funcionários, né? Diretor. Eu trabalhei numa empresa que, em um certo momento dela, a briga de diretores fazia com que tinha uma perda enorme de dinheiro. Por causa de ego, sei lá por quê, mas no final das contas, quem pagava a conta era a empresa. Demissões em massa e por aí vai. Então, o que fazer? Ou a empresa ela é feita ou para ser transitada, né? Ter uma transição familiar, ou para ser vendida, ou para ela quebrar. Sim. Então, a decisão é muito clara, porque você vai colocar o teu sonho, o sonho da outra pessoa, e por causa do quê? Grana, às vezes, por causa de... realmente encontrar o objetivo, porque uma hora vai ficar insustentável. É um relacionamento, é um casamento. Sim. Sociedade é um casamento eterno ali. Vamos conversar, chegar num ponto X. Se não dá para conversar mais, cada um pro seu lado e as coisas acontecem na sua vida. E normalmente as maiores brigas, né, as maiores quebras aí de grandes empresas é exatamente por isso, porque não vai ter ninguém, vai ceder, uma coisa vai ficar ali, um ponto de faca, e aí chega uma hora que o resultado da empresa está tão depravado aí que aí já não vale mais a pena. Essa foi uma das minhas decisões que eu tomei, baseada nisso aí, que eu tomei a decisão de também me desligar, né, parte da empresa, porque eu tinha objetivos distintos. Enfim, eu queria ir para online, eu queria ganhar mercado, escalar. E os outros dois sócios que eu tinha não tinha essa visão. Eu queria continuar no físico, aqui tá bom, aqui tá legal, não acredito nisso aí. E aí eu fiquei preso, né, cara? Me senti preso e falei, bom, vou... Igual você, né? Eu me vi desconectado da filosofia. Eu percebi na prática, Dani, isso, porque eu fiquei 7 anos como júnior da Vox2U. O Luiz da Vox2U. Eu fiquei 8 também, né? O Daniel do estúdio. Eu sou 18 anos, o Thiago Zacarias da Livre Acesso Turismo. E todos nós tivemos sócios, isso é legal de saber. A minha, assim, é uma pergunta até, Júnior, contigo, veio aqui a Fifi Fofoca perguntar. E aí, como é que é a sua relação com o teu ex-sócio? Continua boa? Tá? Não, ela é boa porque tem que me pagar ainda, né? Tá me pagando.
Brincadeiras à parte, pô, se o Luiz estiver ouvindo, a gente se dá muito bem ainda. É lógico que muda, normalmente vai mudar, o Luiz está focado lá, eu estou focado aqui, ainda mais com a pandemia que veio ainda, então não tenho mais contato de sair, de estar ali, isso não tenho. Mas ontem mesmo eu falei com ele pelo celular, por aí vai. O meu relacionamento é bom com ele, mas eu também não tenho vergonha que no final ali, a gente teve rusguinha ali, Júnior? Teve, porque a gente estava querendo cada um para um lado, é o que o Daniel falou, mas se a gente persiste naquilo aí, eu acho que acredito que ia começar a dar problema, então a gente foi inteligente em saber que cada um queria um propósito, achou um meio de campo ali, cara, compra, não vou vender para outro, você criou um negócio junto comigo, então pro bem da companhia também que você continue tocando, é muito melhor, então vendi 100% as minhas cotas para ele, 50%, para o Luiz, então para que isso continuasse, e realmente a gente tem a sociedade hoje ainda que ele me paga e tudo mais, então é um relacionamento super bem, muito bom, só que eu sou muito homem também de saber que a gente prorroga um pouquinho mais, porque eu querendo um objetivo ele querendo outro, é onde ia começar a dar problema e problema em cima de problema. Não, acho que é bom quando você tem a sociedade, um casamento bom, e se deu tempo de conversar e sair sem grandes problemas, melhor coisa, né? Porque era eu e ele. Eu sofri na prática esse ponto aí. Eu demorei um pouquinho para poder seguir minha vida, né? Tanto é que eu saí de lá, eu deixei estruturadinho e eles mudaram tudo. Parece assim, ó. Tipo, o Daniel colocou isso aqui, não existe mais, sabe? Porque saiu nesse momento aí, um pouco depois do que tinha que sair. Mas tá tudo bem. Fiz a pergunta mesmo para trazer pra galera, que tem muita gente tá assistindo a gente agora, que com certeza deve ter passado por isso ou vai passar. O Fanta, vou fazer uma pergunta aí que já estamos quase no final. Tá. Júnior, mas e aí então, ano que vem? O nosso tema aqui é objetivos para 2021. Perfeito. Tem que colocar na balança aí a pandemia, que infelizmente não vai se resolver com a chegada da vacina imediatamente, vai demorar até todo mundo vacinar, ainda temos, pode ser que ou não aconteça mais pandemias, então as pessoas têm que mudar o estilo de vida delas. Que conselho você dá aí para o cara, empresário que vai assistir esse nosso vídeo aqui e falar, putz, agora eu preciso me planejar, levar em consideração tudo isso, claro, mas e aí? Que conselho que você dá para um cara que tem uma agência de viagem e vai começar a montar o planejamento semana que vem? Brincadeira? Tony Robbins, ele tem uma frase, eu não falo palavrão em treinamento meu, mas ele fala, ó, você não vai ferrar com tudo, né? Mas ele fala outro nome, mas não vai acabar com tudo, né? Por quê, Tiagão? O que eu vejo? Primeiro ponto, antes de falar em alguma dica para a gente pensar em planejamento. Quando a gente olha para trás e começa a olhar tudo que a gente conquistou, onde a gente já chegou, quanto a gente já evoluiu, quanta coisa a gente já desenvolveu na gente. Por exemplo, eu não falava em público, hoje palestra para 1000 pessoas. Isso chega um momento e a gente esquece às vezes. É natural do ser humano. A gente, para poupar energia, a gente delega isso para nossa memória e está lá arquivadinho. Então, o primeiro passo que eu falo para qualquer empreendedor, para qualquer empresa, para qualquer pessoa que quer pensar em 2021, olha para trás, mesmo num tempo de pandemia, e tenta ver o que deu certo. Porque normalmente a gente... a criança aprende levando não, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Não pode... Então a gente já cresceu com o comportamento de levar muito não para ser educado. Então automaticamente a gente começa a olhar só para aquilo que não está dando certo. Então o primeiro passo para mim cara, o que deu certo mesmo num período muito difícil? O que eu fiz que, isso foi legal, isso foi bacana, dá para melhorar, ponto. Então, o que eu fiz que eu posso melhorar? Então, eu já atendia os meus clientes de uma maneira legal, o que eu posso fazer para melhorar esse atendimento ao cliente? Eu já faço, mas eu posso melhorar. Aí vem, Thiago, para mim, um ponto que é muito importante. O que eu não faço, mas que eu tenho que começar a fazer. Então, tem coisa que já estava dando certo que eu posso melhorar. Agora, tem coisa que eu não faço e que eu tenho que começar a fazer para depois eu melhorar isso no próximo ano. Então se eu não tinha um controle eficiente disso, eu preciso começar a fazer, essa é uma competência, aí para mim é avaliação de desempenho
de alguém tem que estar na reta ali para começar a implantar isso. E por último, quem trabalha muito com serviço, com pessoas, e aí trazendo para pessoas que vão lidar com outras pessoas, Starbucks, ele tinha lá atrás, hoje eu não sei como é que está isso, mas tinha algo que me chamou muito a atenção deles, que os atendentes, eles eram preparados para detectar pessoas que estavam birrentas na fila. Ou seja, a pessoa chegou birrenta, tinha alguém que estava ali circulando e ele já foi, foi lá naquela pessoa que já estava com aquela marca ali, foi lá e detectou o problema. Diminuiu a insatisfação dela. Então, eu acredito que quem lida com pessoas, quem trabalha e depende da meta dela, depende de pessoas, se ela não ela vai ter que ser um desenvolvedor de pessoas, porque com a pandemia, cada vez mais nós vamos precisar do comportamento humano. E aí, para a gente fechar, o comportamento humano foi abalado, né? Todos nós, querendo ou não, de uma forma ou de outra, o nosso inconsciente ele foi afetado por alguma coisa da pandemia, emocional mesmo. Então, o capital humano esse ano ele vai precisar de muito, mas muito, muito cuidado. E para isso tem um coach chamado Júnior Fernandes. Mas o Júnior, é um ano para inovar, para inventar ou para fazer o arroz com feijão? Eu acredito que se você se equilibrar, muitas pessoas... É muito subjetivo também, né, Tiagão? Porque tem muitas empresas que cresceram mesmo em pandemia. Então, pode ser que essa empresa continue crescendo. Então, um cenário que é muito subjetivo, mas eu acredito, se você perdeu muito nessa pandemia, se você se equilibrar, deitou no travesseiro, cara, eu tô bem para amanhã, cara, é um bom caminho já. Se você conseguir falar assim, tá legal, tá no trilho de novo, o vagão deu uma saidinha fora, mas agora ele tá no trilho de novo. Se a pessoa conseguir chegar nesse estágio já, acho que é um grande avanço. Agora, aquela empresa, aquela pessoa que já tá no trilho, aí, cara, ela tem que melhorar mesmo, dá para inovar, dá para criar algo novo. Depende do estado atual dela, né? Exato. Show, Júnior, foi show, hein, cara? Pena que a gente tem pouco tempo aqui, dá para trocar ideia aqui, muito tempo. Agora já deu. Show de bola, tempo, né? Muito bom. Ô Fanta, acho que palavras finais aí, cara, para encerrarmos. Cara, palavras finais, top, né? Mais uma vez aqui, acho que nós temos 5 eventos essa semana, muito legal. O Júnior fechou brilhantemente aqui, muito conteúdo, né? Trazendo aí clareza, estamos falando de clareza aqui do objetivo, acho que trouxe bastante clareza para a gente poder fazer o nosso objetivo 2021, né? Realmente dá trabalho, eu já fiz o meu aí, dá um pouquinho de trabalho, mas é muito gratificante isso, realmente gratificante, né? Saber que você pode chegar nesse ponto e saber que depende só de você, desenvolvendo competências, né? Desenvolvendo aí as suas metas diárias, fazendo acontecer. Então, Júnior, obrigado. Acho que quem assistir aqui vai trazer, vai ganhar uma riqueza aí de conhecimento e poder aplicar na prática. Então, obrigado. Show, eu que agradeço, Dani, Tiagão. Você vê que o rapport, né? A primeira vez que eu tô vendo o Thiago, eu já tô chamando ele de Tiagão, né, cara? Você é um cara alto, mas... Na verdade, eu até anotei aqui para eu depois brincar no final com você, falar que eu sou atleta, tenho físico de atleta. Se você quiser me atender, estamos aí. Cara, você me lembra muito do Eduardo Simonelli aqui, um dos donos do Musiqueque de Ribeirão Preto, cara. Estilão muito bacana. E obrigado de verdade, Dani, Thiago, pela oportunidade. E para falar de um tema que realmente serve para todos nós, né? Nós falamos aqui nesse bate-papo de 1 hora o quanto nós não olhamos para os nossos projetos internos aqui, que acredito que nós mesmos somos beneficiados, e a pessoa que está aqui, que vai ouvir também a gente, puder colocar um pouco em prática, ela já vai ter muitos resultados. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar de um tema que me ajuda e ajuda as outras pessoas sempre. Obrigado, agradecer o Fantini, me acompanhou essa semana toda. Obrigado pela ajuda aí. Obrigado, Júnior. Falar para vocês que estão assistindo a gente, nossa missão, a missão do Startup Grind, é cada vez mais educar as pessoas, dar oportunidade de acesso ao empreendedorismo. Nossos valores, eu não falei em nenhuma das reuniões, mas a gente acredita que fazer amigos é melhor que contatos, acredita que é melhor dar do que receber, e acredita que ajudar os outros é melhor do que ajudar você mesmo. Terminando aí, parabéns, show de bola, galera, muito obrigado. Vou parar a gravação.